A comunicação entre o receptor GPS com o qual um automóvel está equipado e os satélites do sistema GPS faz-se por meio de sinais eletromagnéticos na gama das microondas. As ondas eletromagnéticas são ondas transversais que não se propagam no vazio, transversais que se propagam no vazio, longitudinais que se propagam no vazio, longitudinais que não se propagam no vazio. Antes de fazermos a seleção da alternativa correta, vamos fazer uma revisão sobre ondas longitudinais e ondas transversais. Vamos estudar o movimento ondulatório longitudinal. Vamos começar a animação. Nós temos aqui um diapasão que está a vibrar. Isto é o esquema, portanto vale o que vale. Estas pequenas esferas simbolizam partículas de um meio elástico e quando damos início à animação verificamos que as vibrações se transmitem às partículas do meio elástico, uma vez que elas têm forças de interação, têm ligações entre elas, a perturbação que lhe é comunicada ali àquela camada de partículas junto ao diapasão é, por sua vez, transmitida a todas as partículas do meio. Obviamente que há perdas de energia, nós aqui estamos unicamente com um modelo ideal para explicar algumas das grandezas relacionadas com o fenómeno e algumas características do fenómeno. Verificamos que as partículas, se olharmos aqui para esta representada a vermelho, oscilam em torno de posições de equilíbrio. Não há transporte de matéria. Quando vamos iniciar o movimento, neste momento está tudo parado, portanto há oscilação térmica, obviamente, porque está um meio que está a uma determinada temperatura, mas não está aqui representado. Não é importante para realçar agora. Esta perturbação que aqui está vai transmitir-se primeiro a esta camada vai começar a oscilar, porque há forças de interação, há forças de ligação entre estas partículas, constituem um meio elástico, vai-se transmitir esta energia a esta fileira de partículas, ou seja, e assim sucessivamente, de tal maneira que a determinada altura chega aqui e esta partícula vai executar um movimento oscilatório de certa forma semelhante ao movimento oscilatório de um dos ramos do diapasão. A determinada altura esta fileira é atingida e depois temos aqui a definição de comprimento de onda. Nós definimos comprimento de onda como sendo a distância mínima entre partículas que oscilam na mesma fase. E se nós estivermos atentos, verificaremos, há todas as outras, têm partículas que estão a vibrar em fase com elas, estas foram escolhidas aleatoriamente, mas quando o movimento ondulatório estiver a propagar, portanto, quando a energia se estiver a propagar ao longo do meio elástico, nós já sabemos que não há propagação de matéria, portanto, as partículas unicamente vão oscilar em torno de posições de equilíbrio. Quando o movimento, estava a dizer, se propagar ao longo do meio elástico, vamos verificar que o movimento destas partículas é exatamente igual ao movimento destas. E não há aqui nenhumas no meio que tenha um movimento igual a esta fileira. O que quer dizer então que esta distância aqui é a distância mínima que separa partículas a oscilar da mesma maneira. Também dizemos a oscilar em fase. E essa distância tem um valor característico, tem um valor que nós designamos por comprimento de onda. Vamos ver. Cá está, ainda não chegou à outra, mas agora sim nós verificamos que aquelas duas fileiras representadas a verde estão a oscilar em fase. Não há nenhuma partícula, nenhuma fileira no meio que esteja a oscilar em fase com as verdes. O que quer dizer então que nós temos ali o comprimento de onda deste movimento ondulatório. Poderia ter sido definido noutro sítio qualquer, como é evidente. Temos aqui esta expressão que diz que o comprimento de onda é inversamente proporcional à frequência. Ou seja, a distância entre partículas a oscilar na mesma fase, a menor distância entre partículas a oscilar em fase, se nós aumentássemos aqui a frequência de vibração do diapasão, esta distância ia diminuir. Ou seja, os comprimentos de onda iam ser mais pequenos. Por isso é que dizemos aqui que o comprimento de onda é inversamente proporcional à frequência. Dado que o inverso da frequência é igual ao período,
conclui-se também então que o comprimento de onda é diretamente proporcional ao período, ou seja, quanto maior for o período de oscilação, ou seja, quanto mais lenta for a oscilação, tanto maior será o comprimento de onda. Aspectos fundamentais a reter aqui: há propagação de energia sem haver propagação de matéria. Em relação à direção de propagação da energia, do movimento ondulatório e à direção de vibração das partículas, nós verificamos que as direções são comuns. Por isso, este movimento tem a designação de movimento ondulatório longitudinal. Está aqui este gráfico que tem uma importância enorme. Por vezes, aparece nos enunciados dos problemas: considere uma partícula de um movimento ondulatório representada pelo gráfico seguinte. Ora, o que é que nós temos aqui? Nós temos aqui o movimento desta partícula representado ao longo do tempo. Repare-se que x será esta coordenada aqui, que está a variar desde um máximo a um mínimo, desde um máximo positivo a um mínimo negativo. E o que é esta linha a vermelho? Esta linha a vermelho representa a posição da partícula aqui ao longo do eixo do x, aqui, durante o tempo. É muito importante perceber este gráfico. Este gráfico refere-se ao movimento de uma partícula. Claro que, como todas as partículas estão a oscilar da mesma maneira, terão gráficos semelhantes a este. Semelhantes porquê? Bom, porque quando esta, por exemplo, começa aqui, as vizinhas não estão aqui, estão noutro. Portanto, tem aquilo que se costuma designar, tem uma fase na origem. Mas isso não é importante para o programa, a nível do programa dos alunos a que se destinam este assunto. Portanto, muito cuidado, tentar ver esta animação o mais possível, de modo que se perceba o que é isto, para que quando aparecer, as pessoas saibam relacionar este gráfico com o movimento desta partícula. Já agora, vamos ver o que é que acontece desde este ponto até este ponto aqui. Se olharmos com atenção, a partícula efetua um ciclo completo. Se efetua um ciclo completo, quer dizer que o tempo que vai desde este ponto até este ponto aqui é o período. E, portanto, analisando o tempo de oscilação da partícula e sabendo que isto corresponde a um período de oscilação, nós conseguiremos, a partir daqui, com outro dado, nomeadamente a velocidade de propagação, nós conseguiremos encontrar outras características do movimento ondulatório, nomeadamente o comprimento de onda. Vamos analisar agora o movimento ondulatório transversal. Vamos dar início à animação. Nós temos aqui um esquema que representa um meio elástico. Estas partículas pertencem ao meio elástico. Algumas estão coloridas por uma questão didática, já veremos. Elas vão sofrer uma perturbação. Vão sofrer uma perturbação transversal, ou seja, alguém deste lado provoca aqui uma oscilação numa das partículas. O que é que vai acontecer? Elas, porque têm uma interação, elas estão ligadas umas às outras, isto pode, por exemplo, ser uma corda. É evidente que quando deslocamos esta partícula da sua posição de equilíbrio, aqui segunda vertical, uma vez que ela está ligada a esta, ela vai transmitir a perturbação que lhe comunicaram à sua vizinha e assim sucessivamente. Vamos ver a animação e depois continuaremos a analisar o movimento ondulatório transversal. Cá está. Não demos grande importância a isto por enquanto. O aspecto importantíssimo a reter é que se aquelas bolas vermelhas, ou qualquer uma das outras, elas estão unicamente representadas a vermelho para realçar. Imagino que isto eram ondas num lago. Se tiver aqui uma rolha, ou um barco, ou uma folha, o que é que acontece à folha? A folha vai sofrer um movimento oscilatório na vertical. Mas para que a rolha tenha um movimento oscilatório na vertical, é preciso que alguém lhe comunique energia. Porquê? Porque ela, por exemplo, vai aumentar e vai diminuir a sua energia potencial ciclicamente. Quem é que transmite essa energia então a esta partícula a vermelho, que pode simbolizar uma rolha, um barco, uma folha, uma gaivota no mar?
Quem transporta essa energia é este movimento ondulatório. Repare-se que a energia é propagada, mas não há transporte de matéria. As partículas oscilam aqui em torno de posições de equilíbrio, não sofrem movimentos translacionais no sentido de propagação da onda. Por isso se diz que no movimento ondulatório existe propagação de energia, mas não existe propagação de matéria. Vamos agora analisar o movimento aqui destas partículas consecutivas a oscilar da mesma maneira. Reparem que temos aqui muitas partículas, vou parar a animação, nós temos aqui muitas partículas que estão todas a oscilar, mas estas aqui, ou outras quaisquer, têm vamos defini-las como características importantes, que é, estão a oscilar da mesma maneira. São consecutivas a oscilar da mesma maneira. Claro que temos esta vermelha e esta vermelha são consecutivas a oscilar da mesma forma. Esta aqui azul e esta aqui estariam consecutivas a oscilar da mesma forma. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que quando esta vem para baixo, esta também está a vir para baixo. A distância entre duas partículas a oscilar em fase, duas partículas, atenção, consecutivas, porque estas a vermelho estão todas a oscilar em fase, mas precisam de ser consecutivas para nós definirmos aqui uma grandeza que se chama comprimento de onda. Portanto, comprimento de onda é a distância entre duas partículas num movimento ondulatório que se encontrem a oscilar da mesma maneira, ou seja, em fase. E se nós reiniciarmos a animação, veremos que assim acontece. Depois do movimento estar a propagar-se, verificamos ali que todas as partículas oscilam, ali representadas a vermelho, estas duas primeiras, ligadas por aquela dupla seta amarela, elas oscilam da mesma maneira. E porque são consecutivas a distância que as separa, nós definimos que é um comprimento de onda. Obviamente que não é necessário ser entre estas duas, pode ser entre outras quaisquer. Se eu parar o movimento ondulatório, por exemplo, será agora entre esta posição e esta, porque elas estão agora aqui nesta posição. Mas podia, por exemplo, o comprimento de onda, como estamos a ver, ser definido entre esta aqui, a distância entre esta e esta. Porquê? Porque estão a oscilar da mesma maneira e porque são consecutivas. Eu não posso definir que o comprimento de onda era entre esta partícula e a outra que está a oscilar em fase, que será esta aqui. Não, aqui já serão dois comprimentos de onda. Vamos reiniciar novamente a animação. E vamos tentar perceber a primeira identidade que aqui está. Aqui é dito que o comprimento de onda é inversamente proporcional à frequência. Ou seja, quem está aqui a provocar a perturbação nesta partícula para que depois a energia se transmita ao longo deste meio elástico, se aumentar a frequência, eu penso que não é difícil de verificar que aumentando a frequência, a distância entre estas cristas e estes vales vai diminuir. Ou seja, com maior frequência nós vamos ter comprimentos de onda mais pequenos. Como a frequência é o inverso do período, significa então que o comprimento de onda é diretamente proporcional ao período. Ou seja, se nós estivermos aqui a oscilar com um período muito longo, isso significa que o comprimento de onda também vai ser maior do que se estivermos a oscilar com um período muito curto. Tenha-se um pouco na animação e tente compreender tudo aquilo que foi dito. Portanto, características do movimento ondulatório transversal. A vibração das partículas, ou o movimento oscilatório das partículas, é perpendicular à direção de propagação. A direção de propagação aqui da energia do movimento ondulatório é da esquerda para a direita, no entanto as partículas oscilam perpendicularmente à direção de propagação. É isto que caracteriza um movimento ondulatório transversal.
temos algumas grandezas, algumas grandezas não. A radiação eletromagnética, por exemplo, propaga-se no espaço. Atenção que não necessita de um meio material para o fazer, mas através de um modelo matemático que é o mesmo que descreve este movimento ondulatório transversal. Não se fica com a ideia que a radiação eletromagnética precisa de um meio material para se propagar. Não. Ela propaga-se no vazio. Repare que entre o Sol e a Terra existe espaço vazio e a radiação eletromagnética propaga-se. A energia eletromagnética propaga-se. Mas quando queremos dizer que a energia eletromagnética se propaga através do movimento ondulatório transversal, queremos dizer que o modelo matemático que descreve, por exemplo, que neste momento está a visualizar no ecrã, é exatamente igual ao modelo matemático que define a propagação das ondas eletromagnéticas no espaço. Agora que sabemos caracterizar corretamente o que é uma onda longitudinal e o que é uma onda transversal, estamos em condições de poder escolher a alternativa correta. Portanto, as ondas eletromagnéticas, como se sabe, são ondas transversais e, portanto, a onda sonora sim, um sinal sonoro sim, é uma onda longitudinal. Portanto, a radiação eletromagnética é transversal e já sabemos o que é que isso quer dizer pela revisão que fizemos e, portanto, as opções A e B estão em aberto, que não se propagam no vazio, que se propagam no vazio. Evidentemente que se propagam no vazio, quando não, por exemplo, a luz do Sol não chegaria à Terra, porque entre a Terra e o Sol praticamente é espaço vazio e, como sabemos, a luz do Sol e outra, a luz visível e outra radiação que nós não captamos com os nossos olhos chega à Terra, portanto as ondas eletromagnéticas são transversais que se propagam no vazio. Portanto esta é a opção correta.